Fala galera, Titiwaza aqui, bora para mais um recap! A história começa apresentando uma verdadeira lenda do mundo da magia. Claude. Ele carrega o título de mago de primeira classe, algo extremamente raro. Existem pouquíssimos como ele em todo o mundo. Seu poder é tão absurdo que dizem ser capaz até de influenciar os próprios astros. Ainda muito jovem, com apenas 17 anos, ele já tinha alcançado um feito inacreditável. Se tornou professor na Academia Real de Magia. Um futuro brilhante parecia garantido. Até que, sem qualquer explicação, ele simplesmente desapareceu. A história então muda completamente de foco e apresenta Peck, uma garota cheia de energia e talvez um pouco sem noção também. Ela está no alto de um penhasco, pronta para tentar algo completamente absurdo: voar. Sua amiga Aria observa tudo com aquela cara de quem já sabe exatamente o que vai acontecer. Ela até tenta avisar, dizendo que aquilo é perigoso e que a queda vai ser feia, mas Peck nem dá bola. Convicta, ela começa a entoar seu feitiço, pedindo ao ar que lhe dê força, liberdade, tudo para finalmente sair do chão. E então, ela pula. Por um segundo parece que vai dar certo, mas não dá. O resultado? Uma queda direta e dolorosa. Aria simplesmente não consegue segurar o riso. Para ela, já virou rotina ver Peck tentando voar e falhando miseravelmente. Mesmo assim, ela reconhece, sobreviver a essas quedas já é um talento por si só. Mas Peck não se abala. Mesmo sem conseguir usar magia direito, ela declara com toda certeza: vai se tornar uma maga, e não qualquer maga. Ela quer entrar na mesma academia onde Claude ensinou, e se tornar uma maga de primeira classe, igual a ele. Aria, claro, não leva isso muito a sério. Afinal, Peck ainda nem consegue lançar um feitiço básico. Mas mesmo assim, ela continua tentando, todos os dias, sem desistir. Essa determinação até impressiona, mas Aria não perde a chance de provocar. Diz que o gosto dela para heróis é bem duvidoso. Isso porque muita gente acredita que Claude já não é mais o mesmo. O que mais comentam é sobre o incidente de 2 anos atrás, quando a academia foi atacada. E ele, supostamente, teria fugido em vez de proteger os alunos. Mas Peck não aceita isso de jeito nenhum. Ela não deixa ninguém decidir em quem ela deve acreditar. E se for para continuar ouvindo esse tipo de coisa, ela prefere que Aria vá embora. Mesmo assim, dá pra ver que Aria só está preocupada. No fundo, ela acredita que Peck vai acabar falhando e sugere que ela procure um tutor. O problema? Peck não tem condições para isso. Com muitos irmãos em casa, não sobra dinheiro para pagar alguém. Por isso, ela tenta aprender tudo sozinha. Aria então faz uma proposta. Ela mesma pode ensinar magia. Ela é talentosa, domina um tipo de magia bem avançado. Mas tem um detalhe: ela não ensina de graça. Mesmo assim, Peck decide seguir do jeito dela. Ela continua repetindo para si mesma que consegue, que vai dar certo. Mas na prática, mais uma tentativa de voo, mais uma queda. E o tempo não está a favor dela. Falta menos de 1 ano para o exame de admissão. Sem contatos, sem dinheiro, sem professor, a situação parece impossível. Até que do nada, algo completamente inesperado acontece. Um gato aparece e manda ela ficar quieta. Peck fica completamente em choque. Ela acabou de ouvir um gato falar. Por um instante, ela acha que finalmente despertou algum tipo de magia. Talvez a habilidade de entender animais. Mas não, o próprio gato também está surpreso. Humanos normalmente não conseguem ouvi-lo. A curiosidade de Peck vira medo bem rápido. Afinal, que tipo de criatura é aquela? Sem paciência, o gato usa magia e a joga pelos ares, como um aviso claro para nunca mais chamá-lo de monstro. E então ele revela a verdade. Ele já foi humano, um mago, mas acabou sendo amaldiçoado, ficando preso na forma de gato, ainda conseguindo usar apenas uma pequena parte do seu poder. Para Peck, isso já é mais do que suficiente. Sem hesitar, ela faz um pedido direto. Quer que ele ensine magia para ela. Não importa se ele é um gato, não importa nada. Ela só quer aprender. O gato acha aquilo completamente absurdo, mas quando ela menciona que quer entrar na Academia Diana, aí sim ele tem certeza. Ela é maluca. Mesmo assim, ela não recua. Sem dinheiro, ela oferece o que puder. O gato observa, pensa e aceita, mas não por bondade. Ele tem seus próprios motivos. E assim, meio sem entender no que está se metendo, Peck finalmente dá o primeiro passo real rumo ao mundo da magia. Sem perder tempo, o gato decide levar Peck direto para a capital. Segundo ele, é lá que o treinamento de verdade vai começar. E começa do jeito mais suspeito possível. Ele manda Peck levantar o braço e repetir um feitiço estranho. Sem questionar, ela obedece palavra por palavra. Só que na prática, aquilo não era magia nenhuma. Era basicamente um pedido em voz alta. Resultado: uma atendente escuta e traz exatamente o que foi pedido. O gato simplesmente aproveita e bebe tudo como se não houvesse amanhã.
Peck percebe na hora que foi enganada e fica furiosa. Ela começa a apertar o gato, questionando se ele realmente pretende ensiná-la ou só está se aproveitando dela. Mesmo assim, ele garante que está falando sério. Aquilo foi só uma pausa necessária. Depois disso, ele finalmente revela o primeiro desafio. Antes de começar o treinamento de verdade, Peck precisa fazer uma coisa: encontrar um grimório específico dentro da Biblioteca Real, um livro lendário conhecido como Book of Providence. Segundo ele, esse livro concede sabedoria a quem o toca e pode ter a resposta para quebrar a maldição que o transformou em gato. O problema? Ninguém sabe onde o livro está. E a biblioteca é gigantesca, cheia de milhares de grimórios. A tarefa é simples só na teoria: procurar até encontrar. E para deixar tudo ainda melhor, ele dá um prazo: 1 mês. Peck quase entra em desespero. E tem mais um detalhe: o gato não pode ajudar diretamente. Qualquer tentativa de um não-humano tocar nos livros ativa um sistema de defesa da própria biblioteca. Sem escolha, Peck aceita. Ela mergulha na busca, mesmo sabendo que as chances são mínimas. No começo, é um desastre total. Alguns livros ativam magia só de serem abertos, e Peck acaba sofrendo todo tipo de efeito inesperado. Em um desses acidentes, ela até acaba assumindo temporariamente características de gato. Mesmo assim, ela continua, dia após dia, sem faltar um único dia. O gato, que inicialmente tinha certeza que ela desistiria rápido, começa a perceber que errou feio. Peck não só continua tentando, como começa a estudar de verdade. Ela percebe que um livro lendário como aquele pode estar escrito em uma linguagem antiga, então passa a aprender sobre runas e textos antigos para aumentar suas chances. Sem perceber, ela começa a mudar. A garota que nem gostava de ler agora está completamente imersa no conhecimento, e isso impressiona. Mas o tempo não para. O mês chega ao fim, e o livro ainda não foi encontrado. O gato decide encerrar tudo ali. Para ele, continuar seria inútil. Peck tenta argumentar. Implora por mais tempo, mas ele não muda de ideia. Então ela revela o verdadeiro motivo por trás de tudo. Ela não quer ser forte por orgulho. Ela quer se tornar alguém capaz de proteger os outros. Porque no passado, quando tudo parecia perdido, alguém salvou ela. Claude. Naquele dia, ele apareceu quando ninguém mais podia fazer nada. Protegeu ela e mostrou o que significa ser realmente forte. Por isso, ela acredita nele. Não importa o que digam. Essa convicção mexe com o gato, mas ele ainda tenta se afastar. Até que Peck percebe algo. O grande livro no centro da biblioteca tem inscrições escondidas, runas antigas. Graças ao que ela estudou, ela consegue ler. Ao pronunciar as palavras, algo incrível acontece. Um caminho secreto se abre, um espaço escondido, completamente fora do comum. E lá dentro está o que eles procuravam: o Book of Providence. O livro se revela e confirma. Sabe de tudo. Sem perder tempo, Peck pergunta como quebrar a maldição do gato. A resposta não é simples. Ele está sob uma maldição especial, algo muito mais complexo do que uma transformação comum. Mas existe uma solução. E essa solução depende dela. Segundo o livro, Peck possui uma habilidade rara, uma forma de magia de renascimento, que faz com que seu corpo se recupere rapidamente. Algo que ela nunca percebeu. E é justamente esse poder que pode salvar o gato. Mas, antes que eles consigam fazer qualquer coisa, tudo muda. Um guarda aparece, gravemente ferido, avisando que a biblioteca está sendo atacada. Criaturas perigosas invadem o local, e fica claro que o alvo são os grimórios proibidos. Sem tempo para pensar, Peck e o gato fogem, mas a ameaça é rápida demais. Eles são encurralados. Sem opções, o gato toma uma decisão. Manda Peck ficar e lutar, enquanto ele escapa. Só que isso gera uma discussão imediata. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, até que ele revela a verdade. Se voltar à forma humana, seu poder retornaria completamente. Mas para isso, a maldição precisa ser quebrada agora. Peck entra em conflito. Mas o tempo acabou. O ataque está prestes a atingir ela. E quando tudo parece perdido, o gato age. Mesmo limitado, ele se coloca na frente e usa o que resta de sua magia para proteger Peck. Empurra ela para longe e se despede. Aquilo quebra completamente o emocional dela. Mas ao invés de fugir, ela volta, determinada. Mesmo sabendo que não tem força para vencer, ela se recusa a desistir. E então, finalmente, ela decide agir. Usando o que aprendeu, ela ativa sua magia e consegue libertar o gato da maldição. A transformação acontece. O verdadeiro poder retorna. E é nesse momento que tudo se encaixa. O gato sempre foi Claude. Agora, em sua forma original, ele mostra o porquê de ser considerado um dos maiores magos do mundo. Com um único ataque de alto nível, ele elimina completamente a ameaça. O perigo desaparece. E o silêncio volta. Peck fica em choque. Seu professor, seu ídolo, estava o tempo todo ao lado dela.
Claude, por outro lado, age como se nada demais tivesse acontecido, mas não demora para a situação dar outra reviravolta. Por algum motivo, ele volta à forma de gato, e a explicação vem logo em seguida. A maldição não foi completamente quebrada. Para isso, os dois precisam estar no mesmo nível de poder. Ou seja, Peck ainda tem um longo caminho pela frente. Claude percebe que não tem escolha. Se quiser recuperar sua forma definitivamente, vai ter que treinar ela. E não qualquer treinamento. Ele vai transformá-la em uma maga de primeira classe. Peck mal consegue acreditar. Aquilo que parecia impossível, agora está bem na frente dela. E assim, com um acordo meio forçado, nasce uma nova relação. Claude assume o papel de professor e Peck finalmente dá o primeiro passo real para se tornar uma maga de verdade. Spica começa a passar cada vez mais tempo ao lado de Claude. E isso vai além da realidade. Até mesmo nos sonhos dela, ele aparece, só que não exatamente como ela gostaria. Em vez de surgir como um príncipe encantado, Claude continua com a mesma postura rígida e nada romântica de sempre. Assustada com essa versão nada idealizada, Spica desperta de repente e leva um susto ainda maior ao ver o próprio Claude do lado de fora da janela. Meio desnorteada, ela chega a confundir a situação por um instante, mas logo percebe que ele está ali de verdade. Pouco depois, antes de começarem o treino, Claude decide testar o conhecimento dela e pergunta como ela acredita que a magia funciona. Spica responde que acha que tudo depende da imaginação e dos sonhos de cada pessoa, mas ele rapidamente corrige. Segundo Claude, a magia não vem de desejos, e sim de afinidade natural, algo com que a pessoa já nasce. Ele explica que, por exemplo, alguém sem afinidade com magia de voo jamais conseguirá voar. Não importa o quanto treine, no caso da magia de levitação, apenas pessoas com certos signos possuem essa capacidade. Ao ouvir isso, Spica começa a se questionar sobre o próprio potencial, já que seu signo é virgem. É então que Claude revela que esse signo está ligado à fertilidade, o que significa que ela pode desenvolver magia voltada ao crescimento de plantas. Ao perceber que não é inútil como imaginava, Spica se anima. E até cogita se sua misteriosa magia de renascimento tem relação com isso, mas Claude imediatamente corta essa ideia. Ele deixa claro que essa habilidade é algo fora do comum, sem atributo definido, e por isso mesmo deve ser mantida em segredo absoluto. Sem perder tempo, ele manda Spica começar o treino ali mesmo, usando uma pequena muda de planta. Ao preparar o feitiço, Claude explica outro ponto essencial. A varinha não cria magia, ela apenas serve como um canal para liberar o poder que já existe dentro dela. Além disso, ele reforça que a imaginação ainda tem um papel importante, não como origem da magia, mas como forma de moldá-la. Quanto mais clara for a imagem mental, mais eficaz será o resultado. Concentrada, Spica fecha os olhos e conjura o feitiço com seriedade. E em poucos instantes, a pequena muda cresce rapidamente, se transformando em uma planta grande e saudável. Surpresa com o próprio sucesso, ela não consegue esconder a empolgação por ter conseguido lançar magia pela primeira vez de verdade. Só que, para Claude, isso não é nada impressionante. Ele não demonstra entusiasmo algum, deixando claro que esse é apenas o começo, já que o objetivo dela deve ser alcançar o mais alto nível da magia. A reação fria dele abala Spica, que se sente frustrada. Naquele momento, ela decide que vai parar de idealizá-lo como um herói e focar totalmente em evoluir por conta própria. Mas antes que possa comemorar ou reclamar, Claude aponta um detalhe crítico. Ela esqueceu de encerrar o feitiço. De repente, a planta continua crescendo sem controle, aumentando de tamanho de forma exagerada. Em segundos, um dos cipós envolve Spica, deixando ela completamente presa no meio da própria magia. Mesmo tentando reagir, ela não consegue parar o crescimento e acaba sendo dominada pela situação que ela mesma criou. Mesmo depois de todo o caos, Spica ainda luta para controlar completamente sua própria magia. Claude a ajuda a se libertar dos cipós e, mesmo surpreso com a falta de controle dela, deixa claro que aquilo só prova o quanto ela ainda precisa evoluir. A insegurança bate forte e Spica começa a duvidar se realmente tem capacidade para passar no exame da Royal Diana Academy. Nesse momento, o irmão dela surge apressado com uma notícia preocupante. A mãe se machucou enquanto trabalhava na fazenda. Spica corre até lá e encontra a situação delicada. Sua mãe não consegue continuar o trabalho. Mesmo assim, ela ainda se preocupa com a plantação. Dividida entre o exame e a responsabilidade em casa, Spica hesita. Até que Claude sugere algo direto, usar a própria magia para cuidar da fazenda. No início, ela rejeita a ideia, mas ao lembrar que nem sequer tem dinheiro para a academia,
acaba aceitando. A partir daí, o treinamento muda completamente. Spica passa a treinar todos os dias enquanto trabalha. Ainda com medo de perder o controle, ela recebe uma explicação essencial de Claude. O limite da magia depende daquilo que ela imagina. Se não visualizar algo exagerado, o resultado também não sairá do controle. Com o tempo, tudo começa a fazer sentido. Ao longo de 6 meses, Spica aprimora sua magia de plantas de várias formas, cultivando, protegendo e até ajustando o crescimento das plantas conforme a necessidade. Sem perceber, ela desenvolve resistência, precisão e um controle muito mais estável. Quando o dia do exame finalmente chega, ela conclui sua última tarefa na fazenda com uma colheita impressionante. Sua mãe a parabeniza, mas isso só aumenta a dúvida? Será que esse tipo de habilidade realmente serve para a prova? Ao perguntar para Claude, ela descobre que o exame muda todos os anos, o que significa que não depende só de habilidade, mas também de como cada um reage à situação. Isso só aumenta a tensão. No dia seguinte, Spica segue para a cidade ao lado de Arya. Confiante, Arya não leva muito a sério a magia de plantas, enquanto Spica tenta confiar no próprio esforço. Durante a viagem de carruagem, o ambiente fica pesado. Cercada por outros candidatos, Spica sente a pressão aumentar, enquanto Arya mantém a postura firme. De repente, tudo muda. A carruagem desvia para um caminho estranho. E, sem aviso, uma enorme criatura de pedra surge e ataca. O impacto destrói a carruagem e espalha os estudantes. Enquanto o pânico toma conta, Claude percebe rapidamente que aquela criatura não age por conta própria. Existe alguém controlando aquilo. Arya reage primeiro e lança um poderoso ataque de água, destruindo o corpo da criatura. Mas, para surpresa de todos, ela se reconstrói imediatamente. Observando com atenção, Spica identifica o ponto-chave. No centro da criatura existe um núcleo mágico. E nele há uma palavra que mantém tudo funcionando. Se essa estrutura for alterada, a criatura perde o controle. Ela tenta avisar Arya, mas Claude a impede. Ele quer que Spica enfrente a situação por conta própria. Mesmo com medo, ela entende o que precisa fazer. Quando a criatura volta a atacar, Spica age no último instante e puxa Arya para fora do alcance, usando suas vinhas. Tremendo, mas decidida, ela resolve lutar, não por confiança, mas para proteger quem está ali. Ela explica rapidamente o plano. Mas Arya já não tem energia para repetir seu ataque mais forte. Nesse momento, a criatura muda o alvo para outros estudantes indefesos. Sem hesitar, Spica entra em ação. Ela lança sementes e faz crescer vinhas resistentes que prendem a criatura temporariamente. A força da magia surpreende todos ao redor. A criatura então reage de forma inesperada. Ela quebra partes do próprio corpo para escapar da prisão. Isso cria uma abertura, exatamente o que Spica precisava. Ela avança para atingir o núcleo, mas é forçada a recuar quando fragmentos da criatura são lançados contra ela em alta velocidade. Com dificuldade, ela se defende usando uma barreira improvisada de vinhas. Quando a situação fica crítica, Arya intervém e cria uma barreira de água para protegê-la, lembrando que ela não está sozinha. Com esse apoio, Spica finalmente consegue se concentrar. Focando diretamente no núcleo, ela usa suas vinhas para atingir a estrutura mágica, alterando o comando que mantém a criatura ativa. No instante seguinte, tudo desmorona. A criatura perde sua forma e se desfaz completamente, encerrando o perigo. O silêncio toma conta por um momento, até que os estudantes começam a comemorar aliviados. Logo depois, vários magos aparecem, e entre eles está Justice, o vice-diretor da academia. Ele revela que tudo aquilo fazia parte do exame, uma forma de avaliar como os candidatos agem diante de uma situação real. Mesmo com as reclamações, ele destaca 2 pontos essenciais: coragem e atitude. Arya é reconhecida por enfrentar o perigo primeiro, enquanto Spica é elogiada por superar o medo e proteger os outros. Para a academia, não basta apenas poder, é preciso ter o coração certo. Com base nisso, os 2 nomes são anunciados como aprovados. Arya ainda demonstra insatisfação, como se pudesse ter feito mais. Já Spica mal consegue acreditar no resultado. Claude, mantendo seu jeito direto, lembra que isso é apenas o começo, mas dessa vez reconhece o esforço dela. E mesmo sendo um elogio simples, é o suficiente para deixar Spica completamente sem reação, percebendo que, no fundo, Claude sempre esteve guiando ela para chegar até ali. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz.
Também temos agora o valeu demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. A chegada à Academia Real de Magia de Ana foi um momento que Spica jamais esqueceria. Depois de atravessar o enorme túnel esculpido na montanha milenar que abrigava a escola, ela finalmente colocou os pés no lugar onde passaria os próximos anos. Tudo parecia grandioso e elegante. Os estudantes andavam com postura impecável, os prédios eram magníficos, e até mesmo o uniforme que ela vestia parecia especial. Enquanto admirava cada detalhe, Claude precisou lembrá-la de manter a compostura. Dentro da academia, ela deveria chamá-lo de Professor Claude, e ninguém podia descobrir que era sua aprendiz. Spica concordou, mas aproveitou para perguntar se o fato de ele se transformar em gato também era segredo. Claude respondeu que sim, o que a fez lembrar, bastante constrangida, do estranho ritual que precisavam repetir sempre que ele voltava à forma felina. Apesar do desconforto, Claude explicou que ambos tinham o mesmo objetivo, transformá-la em uma maga de primeira classe. Spica ainda não tinha certeza se podia confiar completamente nele, mas não teve tempo para discutir quando surgiu outro assunto que chamou sua atenção: os chamados covens. Ela nunca tinha ouvido aquela palavra antes. Antes que Claude pudesse explicar, os dois foram recebidos pela diretora da academia, Jeanne. A mulher tratou Claude com formalidade diante dos alunos, mas deixou claro que sua volta à escola já era assunto entre todos. Como ainda existiam muitos rumores sobre ele, Jeanne preferiu que aguardasse em seu escritório até o anúncio oficial dos covens. Claude seguiu com a diretora e deixou Spica sozinha. Sem saber exatamente o que fazer, ela acabou ouvindo um pedido de ajuda vindo de perto. Ao investigar, encontrou uma garota presa dentro de uma parede. A situação era tão absurda que Spica demorou alguns segundos para entender o que estava vendo. Depois de muito esforço, conseguiu puxá-la para fora. A garota agradeceu emocionada e se apresentou como Io. Ela também era caloura, embora parecesse mais velha do que os demais estudantes. As duas logo começaram a conversar e criaram amizade quase instantaneamente. Foi então que Spica finalmente descobriu o significado de um coven. Io explicou que cada coven funcionava como uma turma fixa, composta por 12 estudantes e um professor. Durante 3 anos, todos estudariam, fariam refeições e viveriam praticamente juntos. Aquela informação fez Spica perceber o quanto a escolha do coven era importante. Pouco depois, as duas seguiram para verificar a lista de distribuição dos alunos. No caminho, Spica esbarrou acidentalmente em um rapaz extremamente educado chamado Astraea. Ele segurou sua mão e perguntou se ela estava machucada. Em seguida, elogiou sua beleza de forma tão natural que Spica ficou completamente sem reação. Mas o encanto durou pouco. Logo depois, Astraea repetiu exatamente o mesmo tipo de elogio para Io e tentou iniciar conversa com outra estudante, usando uma desculpa claramente inventada. Spica percebeu imediatamente que ele era um grande conquistador. Io então revelou que Astraea era filho do vice-diretor da academia. A situação ficou ainda mais estranha quando o rapaz tentou flertar com alguém que acreditava ser uma garota, mas que na verdade era Castor. Furioso por ter sido tocado, Castor reagiu agressivamente, deixando claro que não suportava contato físico e era extremamente obcecado por limpeza. A discussão começou a crescer rapidamente. Nesse momento, uma voz interrompeu os dois. Todos olharam para cima e ficaram surpresos ao ver uma garota descendo de um lustre. Com uma entrada extremamente chamativa, Léo apareceu exigindo atenção. Segundo ela, ninguém deveria roubar os holofotes que pertenciam a ela. Castor não gostou da interrupção. Astraea também não pareceu disposto a recuar. Em poucos segundos, a tensão se transformou em confronto. O confronto explodiu diante dos olhos de Spica. Astraea ativou sua magia e passou a desviar dos ataques com uma precisão impressionante. Castor respondeu usando sua magia para criar cópias de si mesmo, espalhando clones por toda a área. Léo não ficou para trás e liberou seu próprio poder, assumindo uma aparência inspirada em um leão enquanto avançava para a luta. Em poucos instantes, o local virou um verdadeiro caos. Enquanto os três trocavam golpes mágicos, Io observava tudo com uma tranquilidade surpreendente. Já Spica estava cada vez mais desesperada. Aqueles eram exatamente os alunos que ela esperava nunca encontrar em seu dia a dia, mas tudo indicava que seu destino estava prestes a se cruzar com o deles. A confusão continuou, até que Spica acabou sendo atingida durante a bagunça. Ao ver sua amiga ferida, Io perdeu completamente a calma. Ela ativou sua magia e cresceu até se tornar gigantesca, deixando todos chocados. A situação, que já era complicada, ficou ainda pior.
desequilibrada, e o começou a cair justamente na direção de Spica. Quando parecia impossível evitar o desastre, Claude apareceu no último instante. Usando sua magia, ele interrompeu a confusão e ergueu os envolvidos no ar. Então anunciou algo que deixou todos surpresos. Castor, Astraea, Léo, Io e Spica haviam sido colocados no mesmo coven. E mais do que isso, Claude seria o professor responsável por todos eles. Spica ficou horrorizada ao perceber que passaria os próximos 3 anos ao lado daquele grupo tão problemático. Logo depois, a história voltou ao momento em que Claude conversava com Jane em seu escritório. A diretora explicou que havia aceitado seu retorno à academia, mas que ele precisaria provar seu valor novamente. Muitos ainda desconfiavam dele por causa dos rumores envolvendo seu desaparecimento 2 anos antes. Por isso, Jane preparou um teste especial. Ela reuniu em seu coven diversos alunos, extremamente talentosos, mas que possuíam personalidades difíceis. A missão de Claude seria conduzir todos eles até a graduação, sem que nenhum abandonasse a academia. Caso fracassasse, perderia seu cargo. Mesmo diante do desafio, Claude aceitou. Porém, no exato momento em que observava seus novos alunos, ele gastou magia demais e voltou à forma de gato. Alguns acharam a cena adorável, outros ficaram completamente confusos. Spica entendeu imediatamente o que havia acontecido. Claude explicou que tinha usado energia mágica demais durante o incidente e pediu sua ajuda para retornar à forma humana. Mas, depois de tudo que havia acontecido naquele dia, Spica simplesmente entrou em pânico e saiu correndo da sala. Assim, o primeiro dia do Coven Claude terminou sem aula alguma. Na manhã seguinte, Io tentou acordar Spica para irem à escola. Como ela continuava sonolenta, Io resolveu carregá-la até o refeitório, usando sua magia. Lá, encontraram Léo aproveitando seu café da manhã, com toda a elegância que conseguia demonstrar. Pouco depois, Spica se afastou discretamente para cumprir sua tarefa diária. Ela foi encontrar Claude. O professor ainda estava em sua forma felina, aguardando pacientemente o momento em que Spica usaria sua magia para trazê-lo de volta ao normal. Durante a conversa, Claude explicou tudo o que já sabiam sobre a maldição. Sempre que utilizava magia em excesso, voltava a ser um gato. Além disso, a magia de Spica só conseguia mantê-lo humano temporariamente e podia ser usada apenas uma vez por dia. A única solução definitiva era fazer com que Spica se tornasse uma maga de primeira classe. Quando ela perguntou o quão difícil isso seria, Claude explicou o sistema de classificação dos magos. Apenas uma quantidade minúscula conseguia alcançar o nível mais alto. Em toda a história da Academia Diana, somente uma pessoa havia conseguido esse feito. Spica imaginou que devia ter sido alguém extraordinário. Então Claude revelou casualmente que essa pessoa era ele. A reação dela foi imediata. Depois de ouvir a explicação completa, Claude ainda acrescentou outra informação preocupante. Todos os anos, os alunos com pior desempenho corriam o risco de serem expulsos da academia. Determinada a não deixar isso acontecer, Spica começou oficialmente sua vida escolar, mas logo percebeu que a realidade seria muito mais difícil do que imaginava. Nas aulas teóricas, mal conseguia acompanhar o conteúdo. Em determinado momento, ao ser chamada para responder uma pergunta, entrou em desespero. Felizmente, uma colega que estava cochilando ao seu lado respondeu corretamente, antes de voltar a dormir, deixando Spica ainda mais impressionada com o nível dos estudantes da academia. Mais tarde, durante a aula prática de Claude, os alunos receberam um teste. Eles teriam 30 minutos para capturar o maior número possível de Loporns, criaturas conhecidas por sua velocidade e dificuldade de captura. Assim que o exercício começou, vários alunos demonstraram habilidades incríveis. Hannah conseguiu paralisar diversos alvos com sua magia, enquanto outros estudantes também obtinham excelentes resultados. Spica tentou usar sua própria magia repetidas vezes, mas não conseguiu acompanhar os demais. Quando o tempo terminou, os resultados foram anunciados. Arya conquistou o primeiro lugar ao capturar 10 Loporns. Já Spica ficou na última posição. Ela não conseguiu capturar nenhum. O resultado a abalou profundamente. Pela primeira vez desde sua chegada à academia, começou a acreditar que talvez não fosse capaz de acompanhar o ritmo dos outros alunos. Percebendo sua frustração, Claude levou a garota para uma aula complementar em um dos observatórios da escola. Ao entrar no local, Spica ficou sem palavras. Usando magia, Claude havia transformado todo o ambiente em uma impressionante representação do espaço, cercada por estrelas brilhando em todas as direções. Enquanto mostrava diferentes constelações, ele apontou para uma estrela chamada Spica. Claude explicou que aquela estrela era formada por 2 estrelas girando juntas, produzindo um brilho muito maior do que conseguiriam separadamente.
Spica interpretou aquilo como uma tentativa de encorajá-la, acreditando que ele estava dizendo que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Claude negou imediatamente, ficando visivelmente sem jeito. A reação acabou fazendo Spica rir, mas, apesar de sua negação, aquelas palavras tiveram efeito. Pela primeira vez desde que chegou à academia de Ana, ela começou a acreditar que talvez realmente pudesse alcançar seu sonho. Claude então encerrou o momento emocionante e voltou ao modo professor. Segundo ele, a conversa tinha acabado. Spica só poderia ir para casa depois de capturar 12 Lothorns. Claude tenta defender sua turma dizendo que todos os alunos do seu coven são educados, estudiosos e tranquilos. Mas Jane não acredita nem um pouco nisso. Ela revela que ouviu exatamente o contrário sobre vários deles. Enquanto Aria dorme durante as aulas, Léo vive chamando atenção para si mesma. Io causa problemas por onde passa com sua força absurda, e outros alunos também carregam situações complicadas que acabam afetando a vida escolar. A situação fica ainda pior quando Jane explica que o restante da academia começou a chamar a turma de Caixa de Pandora, como um aviso para que ninguém se aproxime deles. Claude até acha o apelido interessante, mas Jane deixa claro que aquilo está longe de ser uma brincadeira. O maior problema naquele momento é Castor, um aluno conhecido por arrumar confusão constantemente e se envolver em confrontos com outros estudantes. Ela também lembra Claude de algo extremamente importante. Se qualquer aluno da turma dele for expulso ou reprovado, ele perderá seu cargo de professor. Ao descobrir isso, Spica fica chocada. Agora Claude precisa encontrar uma forma de fazer Castor frequentar as aulas antes que seja tarde demais. Enquanto tenta entender a situação, Claude relembra o primeiro encontro que teve com Castor. Desde aquele dia, o garoto demonstrava uma hostilidade inexplicável contra ele. Sem entender o motivo de tanto ódio, Claude decide que precisa mostrar para o aluno que é um professor confiável. Pouco depois, Io aparece e ajuda a localizar Castor, apenas seguindo sons de uma briga acontecendo ao longe. Quando chegam ao local, encontram o garoto em pé diante de outro estudante já derrotado. Claude exige explicações, mas Castor responde que apenas revidou depois de ser provocado. Mesmo assim, Claude o alerta que continuar se envolvendo em problemas só vai acelerar sua expulsão. A resposta de Castor é fria. Ele diz que não se importa. Sem desistir, Claude afirma que continuará ao lado dele porque, acima de tudo, Castor é seu aluno. O professor então pede que ele participe da aula daquela tarde. Para a surpresa de todos, Castor aceita, mas com uma condição absurda. Ele só irá para a aula se Claude abandonar o cargo imediatamente. O comentário quase faz Claude perder a paciência, mas antes que a situação piore, Io interfere. Sem aceitar a recusa do colega, ela declara que o arrastará até a aula se for necessário. Castor reclama da insistência dela e pede distância, revelando que odeia contato físico. Mesmo assim, Io continua firme. Ela lembra que ele nem sempre foi daquele jeito e que costumava ser muito mais gentil. Castor corta o assunto e garante que nunca mais pretende frequentar as aulas. Apesar disso, algumas horas depois, ele realmente aparece. Claude então anuncia a atividade do dia. A turma deverá subir a montanha para coletar uma erva rara chamada mandrake. Antes da saída, ele alerta todos para não entrarem na área proibida da floresta, nem tomarem decisões impulsivas. Durante a busca, Spica, Io e Castor acabam formando um grupo. Io tenta convencer Castor a ajudar, mas ele demonstra total falta de interesse. A situação só muda quando ela literalmente levanta a árvore onde ele estava apoiado para obrigá-lo a colaborar. Enquanto exploram a região, Spica reclama da sujeira acumulada em seu uniforme. De forma inesperada, Castor entrega um pano para que ela limpe a roupa antes que as manchas fiquem permanentes. Aquela pequena atitude pega Spica de surpresa. Pela primeira vez, ela percebe que por trás da aparência assustadora, existe alguém muito mais atencioso do que imaginava. Logo depois, Claude aparece para verificar o progresso do grupo. Tentando ser amigável, ele agradece Castor por ter comparecido à aula e oferece ajuda caso precise de qualquer coisa. Porém, Castor não cai na conversa. Ele acusa Claude de estar fingindo ser uma boa pessoa e afirma que enxerga através daquela fachada. Segundo Castor, ele só apareceu porque Io não parou de insistir e garante que não pretende voltar no dia seguinte. Percebendo que agir como um professor gentil não está funcionando, Claude decide falar diretamente com ele. Sem rodeios, pergunta o que exatamente fez Castor odiá-lo tanto. A resposta deixa tudo mais tenso. Castor encara Claude e pergunta se ele realmente não se lembra. Então ele relembra o incidente que mudou tudo. Durante o ataque ocorrido anos atrás na academia, Claude abandonou os alunos e fugiu sem voltar para ajudá-los. Ao ouvir aquilo, Claude fica completamente sem palavras. Antes que Claude consiga responder à acusação, Io encontra algo que parece ser a erva mandrake e corre para pegá-la. No entanto, ela perde o equilíbrio perto de um riacho. Castor reage imediatamente e tenta ajudá-la, mas acaba sendo levado pela correnteza.
Quando os outros finalmente o encontram mais adiante, ficam chocados com o que veem. Castor não está mais sozinho. Agora diante deles está uma garota alegre e cheia de energia, chamada Pollux. Spica fica completamente confusa, enquanto Io explica que Castor e Pollux são gêmeos que compartilham o mesmo corpo graças a uma magia única. Dependendo de determinadas condições, uma personalidade assume o controle no lugar da outra. Diferente do reservado e irritado Castor, Pollux é extrovertida, brincalhona e adora conversar. Ela até demonstra sua impressionante magia de luz, capaz de copiar objetos, criar duplicatas e manipular ilusões com enorme precisão. Não demora para Pollux começar a provocar Claude. Usando suas habilidades, ela consegue roubar a Mandrake que estava com ele e exibe o feito com orgulho. Porém, a brincadeira logo dá lugar a algo muito mais sério. Pollux encara Claude e pergunta por que alguém que parece se importar tanto com os alunos foi capaz de abandoná-los naquele dia. A pergunta pesa no ambiente. Spica, que já havia ouvido rumores sobre o assunto, começa a acreditar que talvez aquelas histórias fossem verdadeiras. Mesmo assim, Io tenta aliviar a situação e convence Pollux a devolver a erva. Pouco depois, a garota desaparece, mas não sem antes deixar claro que tanto ela quanto Castor ainda guardam profundas mágoas daquele acontecimento. Spica então exige respostas. Sem conseguir evitar o assunto por mais tempo, Claude admite a verdade. 2 anos antes, durante um grave incidente na academia, ele realmente deixou os alunos para trás, enquanto eles pediam ajuda. A revelação deixa Spica abalada. Quando ela pergunta o motivo, Claude responde apenas que ainda não pode contar toda a verdade. Ele promete explicar tudo quando chegar a hora certa, mas por enquanto, deve carregar aquele peso sozinho. Depois disso, Claude sai para procurar Pollux e alerta as garotas mais uma vez para não entrarem na área proibida. Infelizmente, pouco tempo depois, Spica, Io e avistam ao longe alguém aparentemente preso em uma árvore. Sem pensar 2 vezes, elas correm para ajudar. Era uma armadilha. A figura não passava de um boneco usado como isca. No instante em que se aproximam, as garotas ficam presas por uma substância pegajosa, escondida na área. Pollux surge logo em seguida e explica que monstros costumam usar aquele truque para atrair vítimas. Mas já era tarde. Uma enorme criatura parecida com um inseto aparece diante delas. Mesmo assustadas, as garotas se preparam para lutar. Pollux demonstra um poder impressionante e derrota o primeiro inimigo quase instantaneamente. Quando mais monstros surgem, ela continua protegendo o grupo sem hesitar. Enquanto batalha, lembranças do passado voltam à sua mente. Depois do incidente de 2 anos atrás, Pollux prometeu que jamais deixaria alguém para trás novamente. Desde então, dedicou-se a ficar mais forte para proteger todos ao seu redor. Porém, o combate se prolonga demais. Cada vez mais criaturas aparecem e a energia mágica de Pollux começa a se esgotar rapidamente. Mesmo ouvindo Castor implorar para que recue, ela se recusa a abandonar os outros. Determinada a proteger todos até o fim, Pollux continua lutando, mas acaba ultrapassando seus próprios limites. Quando sua magia finalmente acaba e uma das criaturas avança para atingi-la, alguém surge diante dela no último segundo. É Claude. Chegando a tempo, ele salva Pollux e se coloca entre as alunas e os monstros. Em seguida, revela o verdadeiro poder de sua magia. Com um único ataque devastador, Claude elimina todas as criaturas que cercavam a área. A cena deixa todos sem palavras. Até mesmo Pollux, que ainda carregava ressentimentos, não consegue esconder sua admiração ao testemunhar aquele poder de perto mais uma vez. Depois da batalha, Claude finalmente faz algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele pede desculpas. Sem apresentar desculpas ou justificativas, admite que abandonou Pollux, Castor e os outros alunos naquele dia. Também promete que fará tudo ao seu alcance para protegê-los daqui para frente. As palavras surpreendem todos. Pollux ainda não consegue perdoá-lo completamente, mas reconhece que Claude arriscou tudo para salvá-los naquela ocasião. Por isso, toma uma decisão importante. A partir daquele dia, ela passará a frequentar as aulas de Claude. Enquanto o grupo comemora a notícia, Claude percebe que algo continua errado. Aquelas criaturas não deveriam estar naquela região. Em outro local, figuras misteriosas observam tudo acontecer. Ao descobrirem que Claude voltou a agir, elas mudam seus planos. Porém, deixam claro que seu verdadeiro alvo não é ele. O objetivo delas é Spica, a garota capaz de usar a rara magia de renascimento. Depois da atividade de coleta de ervas, os alunos começam a organizar os ingredientes para criar poções capazes de aumentar o poder mágico. Enquanto observa a turma, Claude reflete sobre como Castor finalmente voltou a frequentar as aulas depois do incidente na floresta, algo que considera um grande avanço. Mesmo assim, unir aquele grupo de personalidades tão diferentes continua sendo um enorme desafio. Astraea logo reclama que há homens demais por perto e pede para Castor trocar
trocar de lugar com Pollux. Ao mesmo tempo, Léo aparece querendo colocar um javali que acabou de capturar dentro do caldeirão, mas Claude ordena que ela devolva o animal para a floresta. Tentando aliviar o clima, Spica sugere misturar tudo e transformar aquilo em uma grande refeição, mas a ideia é rejeitada imediatamente. Durante a conversa, Spica percebe que Arya parece estranhamente abatida, mas a amiga não revela o motivo. Mais tarde, Spica continua seu treinamento especial com Claude. Os exames intermediários estão chegando, e ela ainda não consegue capturar um único Lothorn. Sempre que tenta usar magia, a criatura detecta sua presença pelos chifres e foge antes que ela consiga agir. Frustrada, Spica comenta que talvez fosse muito mais fácil se pudesse utilizar outro tipo de magia. Claude corrige esse pensamento na mesma hora. Segundo ele, o problema não está na magia que ela possui, mas na forma como a utiliza. Um verdadeiro mago encontra soluções criativas mesmo diante de limitações. A capacidade de inovar é justamente o que diferencia os melhores usuários de magia. Para ilustrar seu ponto, Claude usa Arya como exemplo. A magia de Aquários permite controlar a água e alterar sua forma, mas tudo depende da imaginação e da criatividade de quem a utiliza. Por isso, ele sugere que Spica peça ajuda à amiga. A reação dela entrega tudo. Spica explica que Arya é a última pessoa com quem gostaria de aprender alguma coisa. Desde pequenas, as duas competem constantemente. Sempre que Spica passava dias tentando dominar uma habilidade, Arya aprendia a mesma coisa em questão de minutos, recebendo elogios de todos ao redor. Por mais que tente esconder, Spica sempre se sentiu inferior a ela. Claude então manda que ela deixe o orgulho de lado. Se deseja ficar mais forte, precisa aproveitar qualquer oportunidade de aprendizado. Sabendo que ele está certo, Spica toma coragem e vai procurar Arya. Quando finalmente faz o pedido, Arya parece pensar por alguns instantes antes de responder. Spica já imagina que receberá uma recusa, mas acaba sendo surpreendida. Arya aceita ensinar, porém estabelece uma condição extremamente constrangedora. Ela exige que Spica faça uma pose de cachorrinho. Olhe para ela com olhos suplicantes e diga: "Por favor, me ensine, senhorita Arya." Spica fica horrorizada, convencida de que aquilo é apenas uma provocação. Porém, depois de tudo o que já enfrentou para seguir seus sonhos, decide engolir a vergonha e cumprir a exigência sem hesitar. Cumprindo sua promessa, Arya leva Spica para as termas da academia. As duas passam quase uma hora relaxando na água quente, deixando Spica cada vez mais impaciente. Quando ela finalmente pergunta o que aquilo tem a ver com magia, Arya começa uma explicação extremamente elaborada, apenas para admitir, logo depois que estava brincando e que só queria tomar banho. Mesmo irritada, Spica acaba recebendo uma resposta importante. Arya revela que não existe nenhum truque secreto para usar a magia de Aquários. Tudo depende de observação, prática e repetição. Para criar formas complexas com água, ela passou incontáveis horas estudando objetos, analisando estruturas e memorizando detalhes, até conseguir reproduzi-los perfeitamente. Ao ouvir aquilo, Spica percebe algo que nunca havia entendido antes. Ela sempre acreditou que Arya era apenas um gênio natural. Mas a verdade é que, por trás de todo aquele talento, existe um esforço gigantesco que ninguém costuma enxergar. Spica agradece sinceramente pela ajuda e decide colocar aqueles ensinamentos em prática. Arya então pergunta por que ela está se esforçando tanto. Quando Spica responde que quer aprender a capturar Lothorns porque foi a única da turma incapaz de conseguir um sequer, Arya provoca dizendo que ela só quer impressionar Claude. Antes mesmo que Spica consiga negar, Arya lança um desafio. Daqui a uma semana, as duas disputarão uma competição na montanha. Durante uma hora, vencerá quem capturar mais Lothorns. E a derrotada terá que obedecer à vencedora por um dia inteiro, sem pensar duas vezes. Spica aceita o desafio. Durante a semana seguinte, Spica mergulha de cabeça nos treinamentos. Quando o dia da competição finalmente chega, Claude também aparece para assistir. Ele ainda não entende como um simples pedido de conselho acabou se transformando em uma rivalidade tão séria. Arya faz a primeira demonstração. Usando sua magia de Aquários, ela cria uma gigantesca mão de água, que percorre uma enorme área e captura vários Lothorns de uma só vez. Claude fica impressionado com o domínio que ela possui sobre sua magia. Chega então a vez de Spica. Para surpresa de todos, ela apresenta uma técnica completamente nova criada por ela mesma. Em vez de tentar esconder sua magia, Spica usa Anima para lançar o próprio corpo como um projétil. Como os Lothorns não conseguem detectar sua aproximação a tempo, ela consegue agarrá-los antes que fujam. Arya e Claude ficam desesperados ao vê-la se arremessando daquela forma, mas a estratégia realmente funciona. Spica consegue capturar diversas criaturas usando um método que desenvolveu
desenvolveu sozinha. Ao final da disputa, porém, o resultado é claro. Arya vence com 20 capturas, enquanto Spica consegue 10. Mesmo derrotada, Spica recebe uma surpresa. Arya admite que estava ansiosa por aquele dia porque sentia falta de passar tempo com ela. Como Spica sempre recusava seus convites por causa dos treinamentos extras, Arya vinha se sentindo entediada. Ela diz que nunca se cansa de observá-la e sugere que as duas repitam aquilo novamente no futuro. Como consequência da derrota, Spica precisa servir Arya durante um dia inteiro, e Arya aproveita cada segundo da vitória, fazendo a rival cuidar dela como uma verdadeira empregada. Pouco antes disso, Claude recebe outra missão importante: escolher o líder do Coven. O cargo exige alguém capaz de coordenar os colegas e assumir responsabilidades quando o professor estiver ausente. Spica imediatamente se oferece para o posto, mas Claude rejeita a ideia antes mesmo que ela termine a frase. Segundo ele, o líder precisa ser uma pessoa madura e responsável. Sem ter candidatos definidos, Claude decide observar melhor os alunos durante o dia de folga no dormitório. Porém, quando chega a hora marcada, Spica acaba dormindo demais e não aparece. Incapaz de se transformar em humano sozinho, Claude sai pelos corredores em sua forma de gato. Sua primeira parada acaba sendo o quarto de Meryl. Encantada com o gatinho, ela o leva para dentro, enche Claude de presentes e até o veste com roupas extremamente extravagantes. A experiência é tão constrangedora que Claude conclui imediatamente que ela não serve para o cargo. Depois disso, ele encontra Chiron e Tarf. Chiron demonstra uma personalidade impulsiva demais para liderar um grupo, enquanto Tarf mostra ser educado e gentil. Mesmo assim, Claude continua sua investigação. O pior momento acontece quando ele entra por engano no quarto de Hannah. O local está cheio de pesquisas, poções e experimentos estranhos ligados à magia de Scorpion. Hannah explica que estava realizando estudos para aprimorar suas fórmulas mágicas. Um acidente acaba espalhando uma poção especial sobre Claude, fazendo com que ele atraia a atenção de todos ao redor. Em poucos minutos, os estudantes começam a agir de maneira estranha e passam a perseguir o pequeno gato pelos corredores do dormitório. Quando a situação parece fugir do controle, Capella surge para ajudar. Diferente dos demais, ela percebe rapidamente que existe magia envolvida na situação. Utilizando a magia de Capricorn, capaz de absorver outros feitiços, ela neutraliza completamente o efeito da poção e salva Claude. Naquele instante, ele tem certeza de que encontrou a pessoa ideal para o cargo. No dia seguinte, Claude oferece oficialmente a liderança para Capella. Porém, ao ouvir que é considerada responsável, ela entra em pânico. Eu ainda tenta avisar que aquele assunto é delicado, mas já é tarde demais. Capella reage de forma exagerada, embora acabe aceitando a posição no final. Logo depois, uma nova aula começa. Claude propõe um exercício envolvendo combinações de magias diferentes. Para demonstrar, Arya e Meryl unem seus poderes. Arya reúne água do ambiente usando aquários, enquanto Meryl invoca criaturas aquáticas através de Pisces. O resultado é um magnífico aquário flutuante que deixa toda a turma impressionada. Inspirada pela atividade, Spica tenta formar dupla com Hannah. Porém, ao ouvir elogios sobre sua magia, Hannah fica desconfortável e decide ir embora antes do fim da aula, deixando Spica sem entender o motivo. Então Claude anuncia a notícia que todos aguardavam. Os exames intermediários acontecerão no dia seguinte. Os alunos precisarão atravessar uma masmorra especial, utilizando tudo o que aprenderam durante os últimos meses. O teste será decisivo para o futuro deles na academia. Depois da aula, Claude dispensa o treinamento de Spica e recomenda que ela descanse para a prova. As palavras dele emocionam a garota. Spica promete que talvez ainda não consiga ser a melhor estudante do ano, mas fará o possível para se tornar a melhor do próprio Coven. Claude, porém, lembra imediatamente que ela também havia prometido não dormir demais e falhou miseravelmente. A resposta deixa Spica sem reação. Antes de se despedirem, Claude comenta sobre os acontecimentos do dormitório e menciona que Hannah quase causou ainda mais problemas durante o incidente da poção. Por algum motivo, ouvir aquilo deixa Spica completamente inquieta e ela passa o resto da noite pensando no assunto. Enquanto isso, Hannah conversa discretamente com sua família e declara que pretende usar toda a força de sua magia de Scorpion para alcançar o topo da turma nos exames. Na manhã seguinte, os estudantes embarcam em um enorme dirigível rumo à masmorra, onde a prova acontecerá. O clima é de expectativa total. Léo está animadíssima para explorar o local, enquanto Arya continua provocando Spica sem perder a oportunidade. Mas toda a empolgação desaparece quando o céu ao redor escurece repentinamente. Do lado de fora, gigantescas criaturas voadoras surgem diante da aeronave, fazendo todos perceberem que o exame talvez seja muito mais perigoso do que imaginavam.
Spica chega ao local do exame prático ao lado de Jess e fica completamente surpresa ao descobrir que a enorme estrutura diante delas não é apenas um ninho gigante, mas a própria masmorra onde a prova acontecerá. Claude então explica que aquelas criaturas são grifos, seres conhecidos por acumularem ouro roubado ao longo dos anos. Como costumam atacar humanos, são considerados uma ameaça constante. Em seguida, Claude revela o desafio. Todos os alunos devem entrar no ninho, recuperar uma quantidade de ouro e retornar antes do pôr do sol. Quanto mais rápido voltarem, melhor será a nota. A notícia deixa vários estudantes nervosos, mas Claude lembra que todos receberam as pulseiras de Hermes, artefatos capazes de teleportá-los para fora da masmorra, caso estejam em perigo. Porém, quem usar a pulseira será automaticamente eliminado da prova. Antes da largada, Claude faz um discurso motivador, afirmando que a magia brilha ainda mais diante das maiores dificuldades. Inspirados, Arya e Léo avançam sem hesitar. Iron tenta esconder o medo, enquanto Ellie só queria continuar dormindo. A primeira barreira já é assustadora, uma ponte de corda suspensa sobre um enorme precipício. Spica fica apavorada, mas decide que não pode continuar fugindo dos desafios. Determinada a impressionar Claude, ela dispara na frente dos outros alunos. Só que sua coragem dura pouco. Um grifo surge de repente, fazendo Spica derrubar a varinha. A criatura avança em sua direção, mas nesse instante, Hannah aparece e usa sua magia venenosa para afastá-la. Spica pensa que foi salva de propósito, mas Hannah deixa claro que apenas eliminou algo que estava bloqueando seu caminho. Sem demonstrar qualquer simpatia, ela diz que se Spica já está tendo dificuldades, talvez devesse desistir logo. Enquanto isso, Claude acompanha o progresso do exame ao lado do vice-diretor. Os dados iniciais mostram que muitos estudantes de outras turmas desistiram antes mesmo de entrar na masmorra. Já os alunos de Claude conseguiram começar a prova, algo que impressiona bastante a administração da escola. Lá dentro, os participantes enfrentam o primeiro desafio: a área de alimentação dos filhotes de grifo. Alguns alunos entram em pânico diante das enormes criaturas, mas Léo resolve a situação do jeito dela. Utilizando sua magia característica, ela enfrenta o filhote sem medo e abre caminho praticamente sozinha. Os instrutores observam tudo de longe e ficam impressionados com o desempenho dos alunos da turma de Claude, que começam a liderar a competição. No entanto, Claude percebe algo estranho. Enquanto vários alunos já avançaram bastante, Spica e Hannah continuam muito atrás. O motivo logo fica claro. O grifo que Hannah havia atingido anteriormente acabou destruindo parte da passagem, fazendo as duas despencarem. Depois de muito esforço, elas conseguem escalar de volta e finalmente entrar na masmorra. Mesmo em meio à prova, Spica não consegue esconder o encanto ao observar o interior gigantesco do ninho. Hannah, por outro lado, não tem paciência para isso e exige que continuem avançando. A atitude fria da colega faz Spica começar a imaginar teorias absurdas, chegando até a pensar que Hannah pode estar com ciúmes por causa de Claude. Pouco depois, elas chegam ao primeiro desafio e são atacadas por um filhote de grifo. Hannah explica que aquele local funciona como um enorme berçário, o que significa que qualquer intruso pode ser visto como alimento. Confiante, ela segue adiante, deixando Spica para trás. Mas Spica não pretende ser apenas um peso. Após meses treinando, ela revela uma nova técnica baseada em sua magia de plantas. A habilidade consegue prender o filhote em uma enorme gaiola vegetal. O problema é que ela também acaba prendendo Hannah junto. Apesar do pequeno erro, Spica comemora o resultado, enquanto Hannah apenas suspira, já acostumada às confusões dela. Continuando a exploração, as duas encontram uma área diferente do restante do ninho. Em vez de paredes feitas de palha e galhos, o local possui estruturas de pedra. Fascinada, Hannah começa a analisar a construção e explica que os grifos utilizam diferentes métodos para cada setor da colônia. Segundo ela, o ninho funciona de forma parecida com os enormes ninhos construídos por pássaros tecelões, capazes de abrigar várias espécies ao mesmo tempo. Spica fica impressionada com o conhecimento da colega e descobre que Hannah passa boa parte do tempo estudando, mas a conversa é interrompida por gritos, vindos do interior da masmorra. As duas correm na direção do som e encontram vários alunos cercados por monstros desconhecidos. Ali começa o segundo desafio da prova: a colônia dos monstros. Ao chegarem à colônia dos monstros, Spica finalmente entende o que Hannah queria dizer sobre outras criaturas viverem dentro daquele enorme ninho. O local está repleto de monstros de todos os tipos, deixando vários estudantes encurralados. Sem demonstrar preocupação, Hannah libera uma aura venenosa ao redor do próprio corpo. Imediatamente, as criaturas começam a se afastar. Ela explica que muitos monstros possuem o instinto natural de evitar
usar qualquer coisa que represente perigo para eles. Spica até acha Hana arrogante às vezes, mas não consegue deixar de admirar o quanto ela é talentosa. A situação muda quando surge um grupo de insetos que não reage ao veneno. Hana manda Spica cuidar deles. Quando percebe que Hana parece desconfortável perto dos insetos, Spica começa a provocá-la, achando engraçado descobrir um lado inesperado da colega. Irritada, Hana responde usando uma poderosa chuva venenosa que elimina todos os monstros de uma só vez. O ataque impressiona os outros participantes, mas também os assusta. Alguns alunos comentam que a magia de Hana é perigosa demais e preferem manter distância dela. Mesmo tentando ignorar os comentários, Hana claramente fica incomodada. Percebendo isso, Spica tenta elogiá-la, dizendo que sua magia foi incrível. Porém, Hana reage da mesma forma de sempre e manda Spica parar de agir como se fossem amigas. Ela insiste que todos deveriam ficar longe dela. Do lado de fora, Claude acompanha tudo e percebe que, apesar das discussões constantes, as duas estão começando a se entender melhor do que imaginam. Enquanto isso, outros alunos alcançam o terceiro e último desafio. Léo chega primeiro, mas até ela fica impressionada com a dificuldade da etapa final. O objetivo da prova é atravessar 3 áreas diferentes e alcançar a Sala do Tesouro, onde o ouro dos grifos está armazenado. O problema é que o último obstáculo fica exatamente no território onde os grifos adultos descansam. Capella tenta avançar junto de Eve, mas a parceira continua tão distraída quanto sempre. Pouco depois, a pulseira de Hermes de Eve é ativada automaticamente e ela acaba eliminada da prova. Em outra parte do desafio, Tarf tenta proteger Tyron, mas o plano não sai como esperado. Um após o outro, os dois acabam sendo retirados do exame. Enquanto isso, Spica e Hana finalmente chegam à área final. O número de grifos é enorme, então Hana utiliza uma de suas técnicas defensivas mais poderosas para abrir caminho. Graças à habilidade, ela consegue avançar mais fundo que a maioria dos participantes e logo percebe que está próxima da Sala do Ouro. Porém, quando acredita estar perto da vitória, surge um adversário muito mais perigoso que todos os anteriores. Diante dela, aparece um gigantesco grifo mutante com 2 cabeças e 4 asas. Mesmo assustada, Hana decide enfrentá-lo sozinha. Ela acredita que não pode depender de ninguém e lança suas técnicas mais fortes. Mas o monstro responde com ataques elétricos devastadores, destruindo suas defesas e consumindo quase toda sua energia. Nesse momento, Hana relembra um episódio doloroso de sua infância. Por causa de seus poderes venenosos, ela acabou machucando alguém sem querer e passou a ser tratada como alguém perigosa. Desde então, ela se afastou das outras pessoas, convencida de que seria melhor ficar sozinha. Determinada a vencer sem envolver ninguém, Hana reúne o restante de sua magia e dispara seu golpe mais poderoso. Mas não é suficiente. O grifo resiste ao ataque e se prepara para contra-atacar. Quando tudo parece perdido, uma enorme estrutura vegetal surge de repente. É Spica. Usando sua magia, ela consegue impedir o avanço da criatura e corre para ajudar Hana. A reação da garota é imediata. Ela pergunta por que Spica a seguiu, já que havia mandado que ficasse longe. Spica não dá importância à reclamação. Em vez disso, afirma que Hana parecia se divertir quando as duas estavam explorando a masmorra juntas. Ela também diz acreditar que, no fundo, Hana gostaria de ter amigos. As palavras acertam Hana em cheio. Mesmo assim, Spica lembra que aquele não é o momento para discutir. Se quiserem vencer, precisarão trabalhar juntas. Durante a conversa, as duas percebem algo importante. Os ataques elétricos do grifo não parecem funcionar bem contra as estruturas vegetais criadas por Spica. Hana rapidamente conclui que a magia de plantas pode ser a chave para neutralizar a principal vantagem do monstro. Com um plano definido, elas entram em ação. Spica avança primeiro e atrai toda a atenção da criatura. Enquanto ela bloqueia os ataques elétricos usando suas plantas, Hana aproveita a abertura para se aproximar e aplicar seu veneno mais forte, diretamente no alvo. A estratégia funciona perfeitamente no início, e Spica comemora acreditando que finalmente venceram. Mas a alegria dura pouco. Hana percebe que estava exausta demais para produzir uma quantidade suficiente de veneno. O grifo continua de pé e demonstra que ainda possui forças para lutar. O plano falhou. Empurradas pela pressão do inimigo, as duas são obrigadas a recuar. Sem alternativas imediatas, Hana conclui que precisam encontrar um lugar seguro para se reorganizar. Depois de escapar por pouco do ataque do grifo, Hana e Spica encontram um lugar seguro para se esconder. Hana fica impressionada ao perceber que Spica ainda está consciente mesmo após ter sido atingida com tanta força. Spica diz que conseguiu aguentar graças à sua resistência e fica aliviada porque sua pulseira de Hermes não chegou a ser ativada. Sentindo-se responsável pelo fracasso da estratégia anterior, Hana pede desculpas e diz que seu plano não funcionou. Spica, porém, não concorda. Ela lembra que a tentativa revelou uma informação valiosa. O veneno realmente funciona contra o grifo. O único problema é que a quantidade usada foi insuficiente para derrotá-lo. Hana concorda, mas explica que não possui mana suficiente
para produzir uma quantidade tão grande de veneno sozinha. Nesse momento, Spica recorda a aula de Claude sobre magia combinada. Segundo ela, se as duas unirem seus poderes, talvez consigam criar algo muito mais forte do que qualquer magia individual. Spica então pega um bulbo especial e sugere misturar sua magia com a de Hannah para criar uma nova espécie de flor venenosa. A proposta deixa Hannah nervosa. Ela ainda carrega o peso de erros do passado e teme perder o controle novamente. Caso algo dê errado, a própria Spica poderia acabar sendo afetada pelo veneno. Sem hesitar, Spica diz que acredita nela. Ela lembra o quanto Hannah evoluiu desde que entrou para a academia e destaca o esforço que ela fez para aprender a controlar suas habilidades. Para Spica, alguém que trabalhou tão duro merece confiança. As palavras acabam tocando Hannah profundamente. Antes que possam continuar a conversa, o grifo invade o local e destrói o esconderijo. Sem tempo para fugir, as duas unem as mãos e iniciam a combinação de suas magias. Hannah se concentra e percebe que não é mais a mesma garota insegura de antes. Em vez de duvidar de si mesma, ela decide confiar no próprio talento. A fusão mágica funciona perfeitamente. O bulbo absorve os poderes das duas e se transforma em uma nova flor carregada de veneno. Spica lança o bulbo diretamente na boca do grifo. Poucos instantes depois, uma flor começa a crescer dentro da criatura, espalhando veneno continuamente enquanto permanece florescendo. Mesmo atingido, o monstro continua avançando. Hannah teme que aquilo ainda não seja suficiente, mas Spica se recusa a desistir. Utilizando sua poderosa magia Anima, ela multiplica a flor criada pelas duas. Com sua técnica especial, inúmeras flores brotam ao mesmo tempo pelo corpo do grifo. A quantidade de veneno se torna grande demais para a criatura suportar. Finalmente, o grifo é derrotado. Spica comemora imediatamente, enquanto Hannah demora alguns segundos para acreditar no que aconteceu. Juntas, elas conseguiram vencer um inimigo que parecia impossível de derrotar. Pela primeira vez, Hannah sorri de forma sincera e concorda quando Spica diz que formam uma ótima dupla. Enquanto isso, outros grupos continuam enfrentando seus próprios desafios. Astraea usa sua magia para alertar Castor sobre um ataque surpresa. Castor consegue evitar o golpe, mas responde de maneira fria. Io tenta lembrar todos da importância do trabalho em equipe, porém acaba se atrapalhando durante a luta. Logo depois, Castor assume sua forma de combate, Pollux, e parte para o contra-ataque, reclamando da dificuldade que seu irmão tem para cooperar com os outros. De volta a Hannah e Spica, as duas finalmente chegam à Sala do Tesouro, escondida pelo grifo. O local está repleto de ouro e objetos acumulados ao longo dos anos. Apesar da surpresa, Hannah lembra que elas não podem perder tempo admirando a riqueza encontrada. Se não retornarem antes do pôr do sol, serão eliminadas do exame. Mas justamente quando se preparam para partir, Hannah percebe algo preocupante. Spica está completamente exausta. Depois de usar tanta mana para derrotar o grifo, ela mal consegue permanecer em pé. Sem conseguir sequer ficar de pé, Spica pede para Hannah seguir sozinha e terminar o exame. Hannah acaba indo na frente, enquanto Spica, completamente sem mana, perde a consciência. Do lado de fora, o tempo continua passando, e Claude fica cada vez mais preocupado com o resultado de suas alunas. Quando o prazo finalmente termina, o vice-diretor anuncia o encerramento oficial da prova. Algum tempo depois, Spica desperta e encontra Hannah ao seu lado. Surpresa, ela descobre que Hannah voltou para buscá-la, em vez de concluir o exame sozinha. Hannah explica que Spica ficou desacordada por quase 1 hora. Nesse momento, as duas percebem que as pulseiras de Hermes já estão vermelhas, sinal de que o exame terminou. Elas foram desclassificadas. Spica fica arrasada e pergunta por que Hannah não a deixou para trás. Hannah responde que jamais conseguiria seguir em frente, sabendo que abandonou alguém por causa de uma situação que envolvia sua magia. Spica tenta tranquilizá-la, explicando que a culpa não foi dela. Seu esgotamento aconteceu porque usou mana demais durante a batalha. Mesmo assim, Spica continua se desculpando. Hannah então admite algo importante. Durante muito tempo, ela acreditou que precisava conquistar o primeiro lugar para provar seu valor. No entanto, depois de tudo o que aconteceu, percebeu que encontrou algo muito mais importante do que qualquer classificação. Quando Spica pergunta o que seria, Hannah fica envergonhada e não responde diretamente. Ao saírem da área do exame, elas reencontram Io e Arya, que passaram na prova. As duas contam como conseguiram vencer seus desafios. Arya relembra que enfrentou uma criatura perigosa ao lado de Meryl. Enquanto Meryl insistia que a amizade podia superar qualquer obstáculo, sua magia acabou obrigando todos ao redor a acompanhar sua música e dança. No fim, a estratégia funcionou e elas conseguiram avançar.
Feliz por ver as amigas aprovadas, Spica segue até Claude. Assim que o encontra, desaba emocionalmente. Ela pede desculpas por ter falhado e diz que não conseguiu corresponder às expectativas dele. Spica lembra que prometeu chegar ao topo do Coven, mas nem sequer conseguiu concluir o exame. Além disso, precisou da ajuda de Hannah para derrotar o Grifo. Claude escuta tudo calmamente. Ele concorda que ainda existe muito espaço para evolução, mas afirma que o exame não foi um fracasso completo. Segundo ele, no início do dia, Spica e Hannah mal conseguiam se entender. Porém, ao longo da prova, aprenderam a confiar uma na outra, combinaram suas magias e derrotaram um inimigo extremamente poderoso juntas. Para Claude, esse crescimento tem muito valor. As palavras deixam Spica emocionada. Pela primeira vez, ela percebe que seu professor está genuinamente orgulhoso dela. Observando a cena, o vice-diretor comenta que Claude mudou bastante, já que antes costumava manter distância dos próprios alunos. Logo depois, Claude volta ao seu jeito habitual e avisa que ela não pode relaxar. Se fracassar no exame final também, será reprovada. Além disso, o treinamento dali para frente será ainda mais rigoroso. Dias depois, os resultados oficiais são entregues. Spica já esperava a nota baixa, mas ainda sente o impacto ao vê-la no papel. Claude então revela que todos os alunos reprovados participarão de um treinamento corretivo especial que acontecerá uma semana depois. O local será nas montanhas de Selene, onde a lendária fundadora da magia teria treinado. Durante 3 dias inteiros, os participantes passarão por um regime intenso de treinamento do amanhecer ao anoitecer. Claude ainda acrescenta que muitos alunos tentam desistir todos os anos, mas garante que ninguém escapará desta vez. A notícia deixa Spica apavorada. Porém, antes que ela possa reclamar, Hannah acaba sendo convidada para se juntar ao grupo. Apesar de agir de forma reservada, ela começa a perceber que gosta da companhia de Spica, Io e Aria. Pouco depois, as 4 saem juntas para comprar suprimentos. Durante o passeio, Hannah passa por várias situações constrangedoras por não estar acostumada a ter amigas. Mesmo assim, aos poucos, ela começa a se divertir. Entre lojas, conversas e momentos descontraídos, Hannah percebe algo que nunca tinha experimentado antes: a sensação de fazer parte de um grupo. O passeio termina com as garotas admirando a vista do topo da árvore do mundo dos chapéus de bruxa. Ali, Hannah agradece pelo convite e admite que se divertiu muito. Elas tiram uma foto juntas para registrar o momento, e Hannah finalmente sente que encontrou amigas de verdade. Algum tempo depois, os alunos seguem rumo às montanhas de Selene, onde o temido treinamento de inverno está prestes a começar. O treinamento corretivo finalmente começa, e enquanto o grupo segue em direção às montanhas de Selene, Spica fica impressionada com o tamanho gigantesco do lugar. Capella, por outro lado, percebe que há algo estranho na montanha. Hannah explica que, segundo a lenda, Selene treinou ali no passado, e sua influência foi tão grande que as 4 estações passaram a coexistir ao mesmo tempo naquele local. Ao chegarem ao alojamento, Spica fica encantada e diz que o lugar parece um castelo. Chiron rapidamente discorda, afirmando que aquilo não chega nem perto de um castelo de verdade. Como o segundo príncipe, ele está acostumado a residências muito mais luxuosas. Em seguida, lembra a todos que Claude ordenou que permanecessem junto de seu Coven durante todo o treinamento e avisa que não pretende ser atrasado por ninguém. Aproveitando a oportunidade, ele provoca Spica, dizendo que ela parece a mais lenta do grupo. Hannah imediatamente sai em defesa da amiga e relembra o desempenho de Chiron no exame anterior. O comentário atinge em cheio o orgulho do príncipe, enquanto Tarf tenta amenizar o clima, oferecendo lanches para todos e explicando que Chiron apenas tem dificuldade para se expressar. Pouco depois, Claude aparece e anuncia o início das atividades. Spica chega cheia de confiança, prometendo sobreviver aos 3 dias de treinamento e melhorar seu desempenho nos exames finais. Mas toda essa determinação desaparece rapidamente quando Claude revela o que preparou para eles. O primeiro treinamento é extremamente pesado. Os alunos precisam lançar magia continuamente contra golems de madeira sem receber descanso. Após apenas 1 hora, Spica já está completamente exausta. Nem mesmo Chiron consegue esconder o cansaço e pede uma pausa. Claude ignora as reclamações e lembra que ninguém será liberado antes de derrotar 10 golems cada. Sem energia e quase sem mana, Spica acredita que chegou ao limite. É então que Claude faz algo inesperado. Ele a pega e a joga diretamente em uma fonte próxima. Assustada no começo, ela logo percebe que seu corpo está recuperando as forças rapidamente. Claude explica que aquela é uma fonte mágica exclusiva das montanhas de Selene. Enquanto estiverem ali, a água restaurará a mana consumida, permitindo que continuem treinando mesmo após atingirem seus limites. Por causa disso, é possível realizar um tipo de treinamento impossível em qualquer outro lugar. Mesmo ouvindo a explicação,
Chiron continua revoltado. Ele afirma que não pretende passar por tanto sofrimento e tenta convencer Spica a abandonar aquele absurdo. Por um momento, ela até admite para si mesma que o treinamento é realmente doloroso. Porém, ao lembrar da sensação de fracasso que sentiu após o exame anterior, muda completamente de postura. Determinada a não repetir os mesmos erros, Spica declara que continuará treinando até ficar mais forte. Ela ainda provoca Chiron, dizendo que ele pode fugir se quiser. Ferido em seu orgulho, o príncipe decide continuar apenas para provar que não será derrotado por ninguém. A resposta de Spica acaba motivando o restante do grupo. Com a ajuda da fonte mágica, todos voltam ao treinamento e suportam uma sessão extremamente intensa. Depois de muito esforço, conseguem concluir a primeira etapa. Como recompensa, Claude entrega um cartão especial de progresso. Confusa, Spica descobre que aquilo funciona como uma espécie de coleção de selos. Para concluir o acampamento, eles precisarão passar pelos treinamentos de todos os professores responsáveis e receber a aprovação de cada um deles. Sem tempo para descansar, o grupo segue para a segunda etapa. A próxima instrutora é Betelgeuse, que prepara um desafio envolvendo conhecimentos sobre as 12 constelações do zodíaco. Porém, responder perguntas será apenas parte da dificuldade. Utilizando sua magia, Betelgeuse congela completamente a encosta onde os alunos estão. Agora eles precisam escalar a superfície escorregadia enquanto respondem corretamente as questões. E existe uma regra cruel. Se uma única pessoa cair, todos terão que recomeçar desde o início. A primeira pergunta é respondida por Spica, que se recorda de uma antiga lição de Claude e acerta a resposta. Aos poucos, o grupo continua avançando, superando pergunta após pergunta. Tudo parece correr bem, até que chega a vez de Eve responder. Nesse momento, todos descobrem algo inacreditável. Eve está dormindo enquanto sobe a montanha. A revelação de que Eve estava dormindo no meio do desafio deixa todos sem palavras. Betelgeuse fica indignada e manda o grupo recomeçar toda a escalada. Depois de muito esforço, e com a ajuda de Capella, que finalmente consegue despertar a amiga, todos completam a prova e recebem mais um selo. A terceira etapa acontece sob a supervisão de Polaris. Sem perder tempo, ela anuncia que o objetivo é desenvolver a mentalidade necessária para enfrentar adversários em combate. Para isso, os alunos devem usar seus ataques mais poderosos contra ela, até conseguirem fazê-la demonstrar dor. Hannah é uma das primeiras a agir e utiliza sua magia imediatamente. O ataque acerta Polaris em cheio, mas a professora se levanta como se nada tivesse acontecido. Logo, ela revela o motivo. Sua magia de Capricórnio permite absorver impactos por todo o corpo. A partir daí, o treinamento se transforma em uma sequência caótica de ataques. Quanto mais os alunos tentam, mais Polaris exige que aumentem a intensidade. Somente depois de muita insistência, eles finalmente conquistam a aprovação. O quarto treinamento é conduzido por Procyon, um professor especializado em aconselhamento psicológico. Utilizando a magia psíquica de Libra, ele observa o subconsciente dos estudantes enquanto todos meditam. O problema é que os pensamentos sinceros dos alunos não são nada gentis. Spica acha tudo extremamente entediante. Hannah considera a aula monótona e Eve parece estar pensando apenas em comida. Mesmo abalado, Procyon segue em frente e apresenta suas avaliações individuais. Ele elogia o desejo de Spica de proteger os outros, destaca a bondade escondida por trás das inseguranças de Hannah, aponta o perfeccionismo de Capella, reconhece a generosidade de Tarf e observa que Chiron costuma esconder seus medos atrás da própria arrogância. Por fim, ele chega a Eve. Segundo o professor, ela parece não possuir qualquer interesse em aprender magia. Procyon afirma que ela precisará encontrar um objetivo para continuar avançando. O silêncio de Eve preocupa o professor por alguns instantes, mas logo Capella esclarece que a amiga simplesmente voltou a dormir. Depois de 4 treinamentos seguidos, o grupo finalmente ganha um momento de descanso nas fontes termais. Durante a conversa, Spica pergunta por que Eve decidiu entrar na Academia de Ana. Eve responde que foi convencida por Capella, que acreditava que estudar magia seria divertido. Capella confirma a história e explica que conhece Eve há muitos anos. A própria Eve admite que nunca gostou de estudar ou treinar e que prefere viver sem preocupações, dormindo e comendo quando quiser. A discussão entre as duas diverte o restante do grupo. Mais tarde, Spica e Hannah acabam ouvindo uma conversa entre Claude e Capella. Claude agradece por ela ter participado do acampamento, mesmo após ter sido aprovada nos exames. Capella revela que veio por causa de Eve. Ela acredita que a amiga possui um talento extraordinário e espera que, algum dia, encontre algo que desperte sua motivação. Para a surpresa de
todos, Capella chega a afirmar que Eve talvez seja a pessoa mais talentosa de todo o Coven. A tranquilidade dura pouco. De repente, um homem excêntrico invade o local de forma espalhafatosa. Trata-se de Yamada, o próximo instrutor. Sem dar tempo para ninguém reagir, ele anuncia que ensinará os fundamentos da magia cruzada. O treinamento é completamente diferente dos anteriores. Yamada entrega uma rosa do julgamento para cada dupla e explica que a flor só florescerá quando os sentimentos dos parceiros estiverem sincronizados. Em seguida, troca as roupas dos alunos e os obriga a dançar. Spica acaba formando dupla com Hana. As duas ficam extremamente constrangidas e passam boa parte do tempo tropeçando, discutindo e errando os passos. Os outros estudantes enfrentam dificuldades parecidas e suas rosas começam a murchar. Percebendo o problema, Yamada aconselha todos a compreender melhor seus parceiros e alinhar seus sentimentos. Depois de inúmeras tentativas e várias horas de esforço, os alunos finalmente conseguem fazer as flores desabrocharem e completam o treinamento. Antes de partir, Spica aproveita para perguntar a Yamada se algum dia será capaz de dominar uma magia cruzada tão impressionante quanto a dele. O professor responde que cada magia é única, mas revela algo surpreendente. A magia de Virgem possui enorme compatibilidade com os demais signos. Se continuar treinando, Spica poderá combinar seu poder com diversas outras magias do zodíaco. As palavras ficam gravadas na mente dela. Yamada então explica que tudo começa entendendo as pessoas, criando laços e conhecendo seus corações. Depois disso, faz sua saída tão dramática quanto sua chegada. Com o treinamento encerrado, Claude reaparece e percebe que Spica aprendeu uma lição importante. Animada, ela declara que quer conhecer melhor todos do Coven e fortalecer seus vínculos com eles. Apesar da dureza do acampamento, agora sente que fez a escolha certa ao participar. Enquanto isso, em outro lugar, uma jovem chamada Ark encontra um homem chamado Riel. Após receberem uma nova missão, os dois demonstram interesse em encontrar Spica, preparando o terreno para os próximos acontecimentos. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!